Dia 7 de novembro. Que dia é hoje? O que se comemora neste dia? São muitas comemorações, mas vamos falar apenas de algumas. Lembrando, gente, que hoje é o dia do radialista. Mas o dia do radialista são duas datas, né? Essa data é comemorada em 21 de setembro. Por quê? Porque em setembro de 43, o então presidente Getúlio Vargas, ele vai decretar um piso para o radialista. E também é comemorada hoje, em 7 de novembro, que porventura já foi um decreto aí do presidente Lula. Deixa eu ver em que ano. 2006. Pesquei aqui. 2006. O Lula vai decretar o 7 de novembro. Por quê? Aniversário do Ari Barroso. E aí as novas gerações que ouvem essas músicas mais modernas, diríamos assim, talvez não lembrem, mas certamente conhecem a música Aquarela do Brasil, que foi composta pelo Ari Barroso. Certamente essa música com a Garota de Ipanema entra aí no rol das músicas que se referem ao Brasil, as mais famosas no mundo, né? Quando se fala aí em Brasil, Aquarela do Brasil e Garota de Ipanema, certamente são as músicas mais conhecidas. Claro que existem músicas de momento que fazem aquele sucesso, mas aqui realmente se mantém representando o Brasil no mundo. É a Aquarela do Brasil e a Garota de Ipanema, porque ficaram muito famosas, né? São conhecidas aí quando se trata de homenagear e de lembrar do Brasil. O Ari Barroso, ele foi um radialista, não só compôs o Aquarela do Brasil, como aquela também outra música muito conhecida, no Tabuleiro da Baiana, né? Outra importante, Na Baixa dos Sapateiros, né? Queria falar da Bahia. Ô, Bahia, Bahia que não me sai do pensamento. São músicas mais antigas, as pessoas mais jovens certamente algumas nem conhecem mais, mas muito importantes na história musical do Brasil, até porque Carmen Miranda também gravou algumas coisas do Ari Barroso, e aí Carmen Miranda foi certamente uma das artistas brasileiras mais famosas do planeta, ainda hoje é lembrada, né, em algumas partes do mundo. Então o radialista, ele é essa figura importantíssima que inicialmente se dizia que com o advento da TV o rádio iria acabar, e não acabou. Com o advento da internet, o rádio iria acabar e não acabou. E acredito que uma das coisas que levam também o rádio a permanecer ainda muito forte é que utiliza um dos sentidos mais importantes, que é a audição, e as pessoas conseguem fazer outras coisas enquanto estão ouvindo notícias ou músicas, né? Nós chamaremos de rádio aberto. E o carro também, né? Os automóveis, ele privilegia muito o rádio, porque você não pode assistir, só pode ouvir, então o rádio continua sendo aí para os motoristas, as pessoas que têm automóvel, ainda muito importante. Claro que hoje, com as novas plataformas digitais, os streams de música, né, as pessoas às vezes ouvem sua playlist, olha o nome, playlist predileta. Mas é isso, o dia do radialista. Também hoje é o aniversário do vice-presidente atual, né, o Geraldo Alckmin, que faz aí 73 anos, né? O Geraldo Alckmin, que nasceu em 52, né? Essa figura também muito importante na política nacional, governador de São Paulo já, por alguns mandatos, que disputou inclusive, né? E criticou muito o atual presidente e posteriormente agora é o vice dele, né? Mas que faz um trabalho aí diríamos assim, um vice-presidente de centro que consegue dialogar com a direita e a esquerda de uma forma mais tranquila. Também, neste dia 7 de novembro, foi também foi a eleição do quarto mandato do Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt, que já falou aqui, o Roosevelt é aquele presidente que mais tempo vai levar no poder na história dos Estados Unidos. E porque, vamos falar do Roosevelt aqui rapidamente, porque o Roosevelt é o cara que vai fazer aí o New Deal, né, que vai promover o New Deal, o novo acordo após a crise de 29, né, para tentar tirar os Estados Unidos e o mundo da chamada Grande Depressão. É o
presidente que vai declarar guerra ao Japão e colocar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E também vai ser o presidente que vai autorizar o programa que vai construir as bombas atômicas, né? Dentre outras várias coisas. Lembrando que depois do Roosevelt, nenhum presidente tem o direito mais de ir para um terceiro ou quarto mandato. O Roosevelt foi para o quarto mandato e lá em 45, já no quarto mandato, estava muito debilitado de saúde, ele vem a falecer, né? Lembrando que também nesta data aí é aniversário aqui na Bahia da cidade de Simões Filho, certo? Simões Filho é essa cidade que, infelizmente, nos últimos anos tem entrado aí no noticiário pelos altos índices de violência, né? Uma cidade aqui próxima a Salvador, na RMS, e que mudou muito, né? Uma cidade que mudou muito, mas que certamente, assim como todo o Brasil e toda a Bahia, vem nessa luta pela redução da violência, né? Hoje também podemos dizer o seguinte, que nesse caso aí do Brasil, falando aí do Roosevelt e do quarto mandato, lembrando que o Brasil nunca teve reeleição para cargos executivos, nem prefeito, nem governador, nem presidente. Isso foi uma emenda constitucional aí de 1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, no mandato dele, vai ser aprovada a reeleição, coisa que, inclusive, em 2020, ele disse que se arrependeu de promover essa aprovação, porque a reeleição no Brasil gerou inúmeros problemas, né? Quais são os problemas aí? Vários. Para começar aqui, quando está próxima a eleição, os prefeitos, governadores e presidente se preocupam muito com a reeleição, e isso termina gerando aí uma incompatibilidade com o cargo, porque eles começam a investir muito nessa questão da reeleição, né? Chamadas obras eleitoreiras, obras que às vezes só são inauguradas no ano eleitoral e próximo ao pleito, para que esse candidato se reeleja. Isso é tão eficiente que, se você imaginar que após a aprovação da reeleição, o único presidente que não se reelegeu foi o Jair Bolsonaro. Por uma conjuntura que não vamos entrar aí, todo mundo aqui certamente acompanhou os problemas da questão da pandemia, né? Negacionismo, entre outras coisas. E falando em negacionismo, não podemos deixar de falar que hoje também é oficialmente, né, o segundo dia, ou o dia mesmo que vai começar os trabalhos da chamada COP30. Lembrando que as questões climáticas, as questões do planeta são importantíssimas. Neste momento, mais uma vez falando dos Estados Unidos, porque infelizmente temos que falar, porque ainda tem um país que tem muita importância no cenário global. Os Estados Unidos não participam da COP30, o atual presidente entra no rol dos negacionistas. Mas temos que lembrar o seguinte, esse negacionismo estadunidense, ele tem motivo, né? Esse negacionismo ele vai começar lá com Reagan, por conta de uma série de questões econômicas. Os Estados Unidos é um país que a indústria do petróleo lá ela é muito importante. Certamente, se você retirasse com um passe de mágica a indústria do petróleo dos Estados Unidos, eles quebrariam, entrariam numa crise sem precedente, porque a civilização chama a civilização do automóvel, né? E essa chamada economia que nós chamamos aí de suja, enfim, não vou entrar nesses méritos aí, que aí tem algumas denominações, movimenta muito a economia estadunidense e também do Brasil. E aí nós vemos inicialmente todos os dias nas redes sociais, eu particularmente gosto muito de automóveis, acompanho desde criança, e você vê aí o lobby das pessoas falando contra os automóveis elétricos, híbridos, né? E falam do barulho, porque é um barulho de um motor V8, sinceramente, eu não vou nem aqui adjetivar essas pessoas, mas vou dizer, gente, o novo sempre vem,
Na Bahia hoje temos uma fábrica de automóveis elétricos, a primeira daqui da Bahia e do Nordeste, né? Lembrando que o automóvel elétrico, ele certamente, neste momento, não é a solução definitiva para tudo, mas vai reduzir, está reduzindo as emissões e muito, né? Você vê, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo de um brasileiro que estava na China falando do silêncio de algumas cidades que já tem aí uma frota predominantemente elétrica, e esperemos que o Brasil consiga chegar nesse lugar. E esse lobby aí da indústria do petróleo continua. E você vê algumas pessoas que, me perdoem, são aquelas pessoas que é meio sem noção. Porque tem que ter o barulho. Pega um motor V8, um motor V6 não, um motor 6 cilindros, né, um motor V8, bote na sua casa, ligue e fique acelerando o dia inteiro dentro de casa e lançando monóxido de carbono para dentro da sua casa. Essas pessoas que falam e que defendem essa questão do barulho. Gente, isso não existe. O que existe é o seguinte: o lobby da indústria do petróleo tem pessoas que ganham. Quando o cara é dono de um posto de gasolina, quando o cara trabalha numa petrolífera, quando o cara o próprio Trump, ele não só defende por conta de uma defesa do país dele, mas também porque tem amigos, não vou dizer amigos, não sei se Trump tem amigos, né? Tem aí pares, colegas que financiaram a campanha dele, da indústria de petróleo, e que tem muito interesse e não querem essa mudança da matriz, até porque a mudança da matriz ela vai gerar impacto realmente em todo mundo. No Brasil não é diferente, mas estamos caminhando aí para mudar. Essa COP ela é extremamente importante para se discutir as questões climáticas. O morador de Salvador sabe que neste ano tivemos temperaturas baixíssimas para o padrão Salvador. Salvador faz 22 graus, as pessoas estão botando aí casaco de inverno rigoroso, cachecol, né? Mas está acontecendo mudanças realmente, e eu consigo lembrar de coisas assim interessantes. Quando criança, que ia à praia com as minhas primas e elas compravam o chamado bronzeador. O bronzeador é aqueles que eram tubinhos de plástico, né? Quadradinhos de plástico com urucum que queimava bastante para ficar bronzeada. Hoje as pessoas estão falando de protetor solar. Naquela época a gente ia para a praia sem protetor, sem chinelo, sem camisa de sol, sem nada, né? Era um outro momento. São dados mais científicos, mas eu não acredito que a temperatura era essa atual. Porque a gente voltava a meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, e não tínhamos o dano que temos hoje, porque eu acredito que o verão de Salvador, ele realmente houve um aumento de temperatura muito, assim, que é bem perceptível para quem viveu ali naquela infância, na minha infância, na qual você não tinha essa insolação. Hoje que você queima, eu ia para a praia descalço, sem chinelo, sem nada. Hoje, Ave Maria, é um asfalto, um chão quente, houve uma mudança, assim, está acontecendo uma mudança. Não posso botar minha experiência pessoal, porque isso não é referencial de nada. Mas há uma mudança, essa COP é importante para se discutir aí. É preciso que realmente nós possamos preservar o planeta para as próximas gerações. Lembrando também que hoje foi inaugurada em São Paulo a nova sede do MASP, Museu de Arte de São Paulo. Certamente é um dos museus mais importantes do mundo. E dentro do universo de Brasil, se não o mais importante, por conta das suas obras, seu acervo, está entre os mais importantes, né? Esse museu, que é o maior vão aberto da América Latina, é uma obra-prima. E é isso, dia 7 de novembro. Grande abraço a todos.